paz de Jesus e amor de Maria seja cada um de vocês. Hoje, segunda-feira, 27 de junho, 13ª semana do tempo comum. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Queridos irmãos, curta, comente, compartilhe, ative o sininho, faça uma inscrição, um comentário e junto com o canal da Casa de Missão, seja um grande evangelizador. Queridos irmãos, amanhã, nosso segundo dia do Tríduo de São Bento. Você é um convidado, nós te esperamos lá na Casa de Missão. Não seja o dragão o meu guia, um tema muito maravilhoso que nós precisamos entender que somente Deus é nosso guia, somente a cruz é a nossa luz em nossa vida, como a gente acompanhou no primeiro dia. Então, esse segundo dia já se preparando cada vez mais para a grande festa de São Bento. Queridos irmãos, o evangelho desta segunda-feira está lá em Mateus 8, capítulo 8, dos versículos do 18 ao 22. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Certo dia, vendo-se no meio de grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para outra margem do lago. Nisso, aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Respondeu Jesus: As raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outra vez, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Voltamos a acompanhar o Evangelho de São Mateus durante a semana e muito parecido com o de ontem narrado por São Lucas, onde a gente acompanhava aqui com o nosso irmão Mateus, onde ele dizia que Jesus, em primeiro lugar, Jesus. Queridos irmãos, o discipulado é uma atitude, é uma certeza do caminho que nós queremos trilhar em nossa vida. Seguir Jesus não é fácil e nunca será, mas há um convite, há uma promessa do Senhor em confiar na sua divina providência. O primeiro, Jesus vai falar: o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Queridos irmãos, quando a gente se coloca à disposição do Senhor, nós precisamos colocar à disposição do nosso tempo, dos nossos minutos, das nossas semanas, até mesmo muitas vezes do nosso descanso, abrir mão muitas vezes para fazer acontecer a vontade de Deus em nossa vida. Então, até as coisas criadas, as coisas boas que Deus fez, muitas vezes eu vou ter que deixar para anunciar o Evangelho, muitas vezes para fazer a vontade de Deus, porque assim é um discipulado, aquele que segue o Mestre. E aqui Jesus, ele não camuflou a verdade. Em momento algum, ele quis esconder aquilo dos discípulos. Porque ele já é claro, ele é verdadeiro. Então, ele já fala aquilo que nós devemos entender. Que o meu tempo e o seu tempo é dedicado somente a ele. E não que Jesus seja egoísta, que quer nós somente para ele, não. Mas Jesus, ele fala de uma forma clara que o reino de Deus tem pressa e que muitas vezes então eu vou ter que deixar a minha família, eu vou ter que deixar aquilo que sim é bom, mas Jesus, ele tem sede, ele tem pressa de que as coisas do céu aconteçam. E aí Jesus, para outro discípulo, provavelmente um dos 12 ou um daqueles que não estava com ele constantemente, vai dizer que Jesus, porém, primeiro ele fala: deixa eu enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Queridos irmãos, aqui, muitas vezes na nossa vida, nós queremos enterrar os mortos. E não aqui falando fisicamente de alguém que partiu, não. Mas trazendo para o lado espiritual. Muitas vezes a gente quer enterrar as coisas para depois seguir Jesus. Primeiro deixa eu resolver isso, aquilo. Deixa eu resolver essa questão na minha profissão, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha casa.
no meu matrimônio, no meu namoro, e a gente começa a criar coisas, empecilhos, barreiras para seguir Jesus. Deixa primeiro, deixa primeiro. E aí quando eu chegar lá na velhice, o que eu entreguei para Jesus? O que eu fiz para Jesus? Eu vou entregar o resto para Jesus? O final? Não, irmãos. Entregue sua juventude. Entregue o agora, o hoje. O reino de Deus tem pressa. Porque nós precisamos entender, Jesus é a missão. Jesus é a missão. Então, não é a questão de ter um ministério de intercessão, pregação, de fazer isso ou aquilo dentro da igreja, mas Jesus é a missão. Eu preciso entender isso e trazer para o meu coração, porque senão eu vou ficar achando coisas, achando barreiras para que eu não siga Jesus hoje. Então, qual é a tua barreira? O que tem te impedido? E claro, Jesus é a missão dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua realidade que você vive hoje. Jesus quer você por inteiro agora. Então talvez você jovem, como a gente viveu muito nesse final de semana lá no Reavivar, entregue o tempo agora, o hoje. Porque no dia 21 nós celebramos o grande Luiz Gonzaga. Mais exemplo maravilhoso daquele homem seminarista, patrono do seminarista, patrono dos jovens, dos estudantes, porque ele entregou a sua juventude. Com 23 anos, ele faleceu porque ele estava ao caminho do sacerdócio, mas foi da vontade de Deus que o recolhesse naquele momento. E aí, queridos irmãos, ele era da ordem jesuíta e naquele tempo acontecia uma grande peste, uma grande pandemia. Ele não teve medo, porque os jesuítas ali construíram um hospital para ajudar aqueles que estavam sendo contaminados. Ele foi para as ruas, ele ajudou os doentes, os enfermos. Ele já tinha grandes problemas de saúde, problema renal, problema respiratório, enfim, tantas coisas que ele vivia naquele momento, mas ele entregou a sua juventude, porque ele entendeu que Jesus é a missão, é o agora, o reino de Deus tem pressa. Por isso, queridos irmãos, qual é o morto da sua vida hoje? Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Luiz Gonzaga entendeu que aqueles que já escolheram a carne, como a gente também acompanhava na segunda leitura ontem de São Paulo, a carne é carne, o espírito é espírito. Então aqueles que escolheram as coisas do mundo, as coisas vãs, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Mas você, um abençoado, você que escolheu viver para Deus, que entendeu que Jesus é a missão, Ele te espera, Ele te convida, assim como Luiz Gonzaga entregou sua vida, sua juventude. Porque às vezes a gente quer só na velhice servir a Deus, ou quando eu não tenho nada para fazer, não. É quando eu tenho muitas coisas para fazer que eu faço para Deus, porque aí sim eu mostro que Ele é o centro da minha vida, que Ele é tudo, o fundamento de todas as coisas. Por isso, queridos irmãos, Jesus é a nossa missão, e que na segunda-feira, nessa semana, possamos entregar tudo a Ele, nosso coração, o nosso tempo, as nossas orações pessoais, que sejam com fervor de coração. Por isso, irmãos, que possamos dizer: Jesus é a missão. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.